Se eu te dissesse que Jesus cometeu pecado, acreditarias? É desse assunto que eu pretendo abordar neste vídeo. Recentemente, um pastor fez uma declaração que chamou bastante a minha atenção. A declaração dele foi a seguinte: Vocês vão acreditar que Jesus foi um pecador? Não. 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 E se eu lhe provar para você que ele foi? Quer ver? Vamos ver. Mateus 3, o batismo de Jesus. Preste bem atenção agora, versículo 6. E eram por ele batizados, isso por João, no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando seus Aí pecados. eu pergunto, qual foram os pecados que Jesus confessou? Porque para ser batizado por João, era necessário confessar os pecados. Não tinha como ser batizado por João sem confessar os pecados. Olha o que está escrito aí, ó. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito isso aí, não está. Pecado. Confessando os seus pecados. Aí Jesus desce e não confessa. Quem é que ia aceitar a validade do batismo de Jesus? Entre as pessoas que estavam no Rio Jordão? Ninguém. Foi sacanagem isso aí que você faz, viu, sabe? É o que está escrito na Bíblia. Observando o vídeo, a fala desse pastor, a grande questão que nós levantamos é: será que isso é verdade? Será que Jesus cometeu de facto pecado? O texto que ele abriu é de Mateus capítulo 3, versículo 6, onde diz o seguinte: e eram por ele, por João Batista nesse caso, batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. No versículo 5 a gente percebe daquela multidão que foi ter com João Batista a fim de serem batizados. E segundo a interpretação desse pastor, em função do versículo 6 dizendo, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, ele chega à conclusão que Jesus cometeu pecado. Porque aqui o texto mostra que aquelas pessoas que chegaram a João Batista para serem batizados, foram batizados porque eram pecadores e os mesmos confessaram os seus pecados. Parece que faz sentido. Parece que a declaração deste pastor é verdadeira. Mas quando a gente observa abaixo, neste mesmo versículo, isto é, no versículo 13 a 14, a gente consegue ganhar uma outra compreensão. Observem o que a palavra de Deus nos diz. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. É claro, novamente, João expressa claramente que Jesus foi e ter com ele para ser batizado. Versículo 14. Ele, porém, disse: eu é que preciso, nesse caso João Batista, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Olhando para esse versículo, já ganhamos a compreensão que a fala desse pastor é absurda. Por quê? Porque João Batista, ele reconhece que ele é que precisa ser batizado. Isto porque ele compreendeu, ele sabia, ele estava ciente de que ele era pecador. E se ele era pecador, ele é que precisaria ser batizado. Mas Jesus, claramente, o responde dizendo: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Observem que Jesus expressa que a ideia dele ser batizado é para se cumprir as escrituras. Então fica evidente que o batismo de Jesus, aqui nesse texto, não é uma forma de mostrar Cristo como pecador. Cristo não era pecador. Cristo nunca cometeu pecado. O batismo de Jesus não tem nada a ver com a questão de confissão e arrependimento de pecado, porque Jesus não está neste pacote, Jesus não está nesse contexto semelhante desses homens que chegavam a João Batista e confessavam seus pecados. E não só, no versículo 16, João ainda continua dizendo: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Então a gente observa aqui a fala deste pastor distorce o contexto dessa passagem. Nessa passagem a gente percebe duas coisas. A gente percebe aqueles homens que eram pecadores, sim, que estavam a chegar a João Batista, porque precisavam, sim, de serem batizados e confessar os seus pecados, mas também o texto nos apresenta Jesus sendo batizado, não na ideia dele ser pecador, mas era para cumprir o que já estava profetizado a respeito dele, para cumprir o que as Escrituras diziam a respeito da sua pessoa. Então,
Então é absurdo o que esse pastor falou. Não devemos crer em tudo que esses ditos profetas, pastores da internet vêm declarar. Então que a gente venha pensar nessa questão.